Você está na novel sonora. Agora vamos ler Shadow Slave. Capítulo 367 – Névoa do Tempo. Sunny trouxe o livro de volta para a mesa e sentou-se, olhando para a capa simples com expressão complicada. É claro que ele sabia algumas coisas sobre o clã Chama Imortal. Todo mundo sabia, considerando quão proeminentes eram as realizações de seus membros, mesmo que Sunny tenha perdido uma educação adequada. As figuras lendárias do pai e avô de Estrela da Mudança há muito tempo encontraram o caminho das páginas da história para a cultura popular. Seus nomes eram praticamente sinônimos de heroísmo e da natureza indomável do espírito humano, famosamente pintados com um toque de tragédia. Chama Imortal foi o primeiro desperto a se tornar um mestre, e Espada Quebrada, seu genro, foi o primeiro mestre a se tornar uma santa. É claro que eles não fizeram isso sozinhos, cada um tinha um grupo de companheiros poderosos para compartilhar o fardo de desafiar o feitiço. Então, uma afirmação mais apropriada seria que eles eram os líderes das primeiras coortes a conquistar o segundo e terceiro pesadelos. No entanto, os nomes de seus camaradas não eram tão conhecidos. Sunny tinha certeza de que as crianças aprendiam sobre eles na escola, mas um rato de rua como ele só tinha uma impressão geral de quem eram. Na maioria das vezes, ele apenas lembrava que alguns deles iriam estabelecer os grandes clãs. Mas essa era a coisa sobre heróis. Sunny já havia dito a F que alguém tinha que morrer para se tornar um herói, e isso não era uma piada. Uma pessoa poderia possuir renome e respeito por alcançar algo incrível, mas era o ato de fazer o sacrifício final que elevava alguém ao status de herói. É por isso que o clã Chama Imortal era reverenciado muito mais do que os outros grandes clãs, não apenas porque os líderes dessas coortes vieram dele, mas também porque teve um fim trágico. Ou teve? Se Nephis conseguiu mesmo voltar para o mundo real, a fama de seu clã queimaria novamente, talvez até mais forte do que nunca. Os sobreviventes do exército dos adormecidos já a tratavam como uma deusa. Com uma careta repentina, Sunny abriu o livro de forma desajeitada e começou a ler. Acostumado a ler em uma tela, ele lutou um pouco com o texto impresso, mas depois se acostumou rapidamente e mergulhou na história ilustre do famoso clã. A primeira parte foi dedicada ao próprio Chama Imortal, e embora fosse interessante, não havia muitas informações que Sunny pudesse usar. Ele já sabia que o avô de Nef tinha sido um dos primeiros infectados pelo feitiço do pesadelo e que lutou contra as criaturas do pesadelo durante o caos inicial que se seguiu à sua aparição. Naquela época, milhões de pessoas foram subitamente lançadas no primeiro pesadelo e morreram, resultando em milhões de criaturas do pesadelo entrando no mundo real. Claro, quase todas eram apenas do nível adormecido. Mas mesmo isso acabou sendo demais para os exércitos da humanidade já cambaleante lidarem. Nações inteiras foram destruídas, e por um tempo, o planeta foi submerso em um caos absoluto. Foi apenas graças a pessoas como Chama Imortal, que ainda não havia conquistado seu verdadeiro nome na época, é claro, que a situação mudou. Havia aqueles que sobreviveram ao primeiro pesadelo, então entraram no reino dos sonhos e abriram caminho para as portas. Depois de retornar ao mundo real, eles se uniram e lutaram contra a maré de criaturas do pesadelo, eventualmente estabelecendo uma nova ordem mundial. A que existia até hoje. Eles eram pessoas duras, duras mesmo. Tornar-se desperto já era difícil o suficiente hoje em dia, com todo o conhecimento acumulado sobre o feitiço sendo livremente acessível a todos. Quando ele apareceu pela primeira vez, pessoas como o Chama Imortal não sabiam de nada. Eles não sabiam o que era um aspecto, quantos níveis e classes de criaturas do pesadelo existiam, o que eles significavam, o que eram as memórias e ecos, o que era uma porta. O mais importante de tudo, eles nem sabiam se era possível salvar a humanidade. E mesmo assim, de alguma forma, eles aprenderam e lutaram de volta. Sunny não podia imaginar como aquele tempo deve ter sido sombrio e infernal. Realmente, eles mereciam seu respeito.
Mas, infelizmente, eles não mereciam seu tempo. Pelo menos não agora. Ele tinha coisas muito mais urgentes em sua agenda, então Sunny apenas passou rapidamente pelas páginas descrevendo a vida de Flame Imortal, sua eventual vitória sobre o segundo pesadelo e morte heroica. O lendário mestre morreu defendendo as cidades evacuadas do ataque de criaturas terríveis que entraram no mundo real através de um portão de categoria 5. Isso aconteceu cerca de um ano antes de Sunny nascer, e custou à humanidade um continente inteiro. Também foi o evento que levou a mãe de Nef a se tornar Oca, embora essa tragédia não tenha sido descrita em detalhes no livro. Tudo o que foi dito sobre isso foi que Sorriso do Céu morreu durante o desastre enquanto protegia civis. Sunny suspirou, então concentrou-se em ler sobre Espada Quebrada. O pai de Nef não era um legado por nascimento. Na verdade, ele veio de uma origem muito humilde e subiu da obscuridade absoluta ao auge da preeminência graças apenas ao seu talento e genialidade em batalha. Ele era um pobre que conquistou o coração de uma princesa e tornou-se o herdeiro do clã mais venerado da história humana. A narrativa do livro moldou a história de uma maneira que sugeria que Espada Quebrada ficou com o coração partido com a morte de sua esposa, e que foi essa perda que o impulsionou a subir ainda mais alto e desafiar o terceiro pesadelo. Milagrosamente, Espada Quebrada teve sucesso, tornando-se o primeiro santo. Não houve um final feliz para sua história, porém, apenas alguns anos depois, ele pereceu no Reino dos Sonhos enquanto explorava uma região que mais tarde seria categorizada como uma zona de morte. O livro terminou com uma homenagem longa aos dois heróis lendários e uma explicação de como suas contribuições foram importantes para a sobrevivência e a futura prosperidade da raça humana. Sunny fechou o livro e balançou a cabeça. Que besteira! Ele pode não ter sido educado, mas como a maioria das pessoas na periferia, Sunny tinha a habilidade instintiva de reconhecer a propaganda e ler entre as linhas das declarações oficiais. E isso era o que o livro era, uma versão enfeitada e parcialmente fictícia dos eventos que o governo gostava de alimentar as pessoas. A verdade era difícil de encontrar. Havia várias coisas sobre a suposta história do clã Chama Imortal que não faziam muito sentido para Sunny. A primeira delas eram as circunstâncias da trágica morte de Sorriso do Céu. No papel, tudo parecia bem, mas Sunny sabia que ela não estava, de fato, morta, pelo menos não no sentido tradicional da palavra. Ela estava oca. Mas como ela poderia se tornar oca? De acordo com o livro, naquele momento, Espada Quebrada já havia se tornado um mestre. Os dois eram parceiros tanto na vida quanto na batalha, liderando sua coorte juntos. Isso sugeriria que Sorriso do Céu também era uma mestra. Mas mestres viajavam para o Reino dos Sonhos fisicamente, ao contrário dos adormecidos e despertos, que o faziam em espírito. Não teria sobrado nenhum corpo sem alma se ela tivesse morrido lá, então, como isso era possível? A linha do tempo não fecha. O segundo ponto questionável era a própria morte de Espada Quebrada. Santos eram seres extremamente poderosos, e matar um deles não era uma tarefa fácil. Mesmo quando enfrentados com um inimigo avassalador, uma santa deveria ser capaz de pelo menos escapar. Santas simplesmente não morriam a menos que tivessem uma razão para ficar e lutar até o último suspiro. As únicas criaturas que poderiam matá-las instantaneamente eram muito poderosas e raras para se deparar com uma aleatoriamente, mesmo quando explorando uma região desconhecida do Reino dos Sonhos. Espada Quebrada teria sido tão imprudente e teimoso, sabendo que tinha uma filha que precisava de seus cuidados e proteção? O lendário espadachim não parecia alguém que se permitiria morrer facilmente, a menos que outras forças estivessem envolvidas. E, finalmente, havia os outros membros de sua coorte. Sunny sussurrou seus nomes. Broken Sword, Espada Quebrada, Samel of Heaven, Sorriso do Céu, Asterion, Kisond, Angel do Clã Valor. Asterion, Kisond, Angel do Clã Valor.
Aster, sonde, veio,